Olá, tudo bem? Sou Daniel Diógenes, diretor técnico da Clínica Fast Baby Ceará. E o assunto de hoje é um assunto bastante controverso, que é o abortamento de repetição. Inicialmente, nós vamos falar sobre a definição e sobre a investigação de um abortamento de repetição. O abortamento de repetição ou abortamento habitual é quando uma mulher tem 3 ou mais perdas gestacionais consecutivas. E essa é a definição. As causas são inúmeras, os tratamentos também. Mas uma boa parte dessas perdas, desses abortamentos de repetição, não chegam a ter um diagnóstico. Esse é o grande problema. E que aflige bastante o casal e o médico também, pela falta de uma causa específica para aquela perda, para aquela não concretização de um nascimento de uma criança saudável. As perdas gestacionais consecutivas podem estar relacionadas a doenças autoimunes, que são doenças em que o organismo produz anticorpos contra o próprio organismo, como doenças autoimunes de tireoide, doenças autoimunes de qualquer parte do organismo, próprio diabetes mellitus também, e as conhecidas e bem divulgadas nas redes sociais e bem conhecidas pelos pacientes, as trombofilias, que seriam alterações autoimunes em que você produz anticorpos que provocam um aumento da coagulação, digamos assim, e uma maior formação de coágulos nos vasos sanguíneos, nos microvasos, o que levaria a uma coagulação e a uma trombose dos vasos placentários iniciais de uma gestação, levando à parada da gestação. A trombofilia mais conhecida é a síndrome de anticorpo antifosfolípide, que é a SAF, e que tem que ser tratada. É uma das únicas trombofilias em que você realmente tem uma comprovação científica de que o tratamento durante a gravidez levaria a um resultado favorável. Existem diversas trombofilias, adquiridas ou não, e que um leque de exames para o diagnóstico, como deficiência de proteína C, proteína S, mutação de fator 5 de Lyme e por aí vai. É uma infinidade de problemas que podem acontecer. A paciente precisa ser investigada sobre todos esses pontos de vista para que se tome a conduta mais adequada e o tratamento mais adequado. Genericamente falando, o tratamento seria com o uso de AS e heparina, mas existem ressalvas em termos de usar ou não, dependendo da trombofilia e de doses da medicação. Outra causa muito comum do abortamento de repetição seriam as alterações genéticas. Então, o paciente, não só a mulher, mas o homem, o casal precisa ser investigado do ponto de vista genético. É preciso que se faça uma análise de um cariótipo, que é uma análise cromossômica, e algumas vezes análise gênica também, dependendo do histórico familiar, porque alterações do ponto de vista genético podem levar a perda de repetição. Causas infecciosas, infecção geral no organismo ou infecção genital são causa de perda de repetição e, logicamente, o estresse. O estresse leva à perda de repetição. Hoje isso já é uma coisa bastante comprovada em que isso está relacionado à perda de repetição, dificuldade de implantação embrionária, então é um outro fator. Logicamente que hábitos ruins de vida, como sedentarismo, obesidade, tabagismo, etilismo, uso de drogas, todos esses fatores podem contribuir para uma perda gestacional e para uma perda de repetição. O paciente, o casal tem que ser muito bem investigado e, dando-se o diagnóstico, obtendo-se o tratamento. Quando a gente falou rapidamente sobre o tratamento de síndrome de anticorpo antifosfolípide, eu acho que isso merece uma outra abordagem, uma abordagem só para isso, no futuro nós vamos fazer, mas em termos gerais, dado o diagnóstico, se procede ao tratamento. Se o diagnóstico for, por exemplo, um diagnóstico de alteração cromossômica, o tratamento passa a ser o uso de tecnologias em uma fertilização in vitro, como o PGD, o diagnóstico genético pré-implantacional, para que se selecione embriões que não tenham as alterações que são passadas dos pais para os filhos, para que você tenha embrião saudável para uma gravidez. É um problema angustiante, como eu falei anteriormente, e que muitas vezes não tem um tratamento específico. Déficits de vitamina, como vitamina D, alterações de tireoide, alterações dos níveis de açúcares, levam à perda gestacional. Então a dica que fica é, se faça uma boa investigação, que se trate corretamente, que se evite um super tratamento, que a gente vê muitas vezes, a paciente com um diagnóstico não confirmado de uma trombofilia, por exemplo, acaba usando altas doses de heparina, AS, corticoides,
e isso não vai aumentar a chance dela levar essa gravidez adiante. A paciente acaba se submetendo a inúmeros tratamentos sem um resultado positivo. Então a gente tem que tratar de acordo com o que a gente encontra, de acordo com o que a gente tem na literatura médica, com respaldo na medicina para que seja utilizado. Não adianta a gente tentar inventar ou tentar usar tudo que é possível, que um dia foi pensado que seria possível para isso, e a gente tem que ter muito cuidado com o super tratamento em casos com abortamento de repetição. A dica que fica é uma boa avaliação médica, uma boa avaliação por exames, tentar manter a tranquilidade se nada for encontrado e continuar tentando engravidar. Porque quem vai ter um sucesso maior, quem vai chegar mais a um sucesso, a um bebê saudável em casa, é aquele casal que tentou mais. Muito obrigado.